Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast. O meu nome é Teresa Silva e eu sou empreendedora e ajudo também outras empreendedoras a se libertarem de métodos, de inseguranças, de crenças limitadoras relacionadas com o dinheiro, com o sucesso, para que consigam alcançar próximos patamares financeiros no seu negócio online. 4 dígitos mensais, múltiplos 4 dígitos mensais e através de um método em que tu não precises trabalhar mais horas. Então aqui vem conhecer os bastidores do negócio online e vem conhecer como é que tu podes fortalecer o teu mindset e teres um mindset de sucesso. Ora então, seja muito bem-vinda e eu hoje tenho aqui uma convidada especial. Tenho aqui a Joana Carvalho Costa. E a Joana Carvalho Costa é assim uma pessoa muito especial para mim, não é? Porque foi das minhas primeiras mentoras lá atrás. Eu tirei o Nutri Coaching em 2017, depois fiz a mentoria Diamond em 2018. Portanto, foi assim uma das minhas primeiras mentoras e que me introduziu esta questão do coaching, que na altura não fazia a mínima ideia que existia coaching, não fazia a mínima ideia o que era isto do coaching, e no fundo a Joana levou-me aqui numa descoberta não só ao nível de o coaching aplicado à nutrição, mas também o coaching aplicado à minha própria vida. Então também foi assim muito giro ver diferenças na minha evolução, na minha personalidade, por utilizar o coaching comigo mesma. Então foi assim brutal. Então, temos aqui a Joana connosco e para quem não te conhece, Joana, gostaria que pudesse assim apresentar de forma breve quem é que tu és, como é que surgiu o NutriCoaching, esse tipo de questões. Então, Teresa, antes de mais, obrigada aqui pelo teu convite para o teu podcast. Sem dúvida que és aqui uma das alunas que eu vou seguindo com bastante dedicação e orgulho o percurso, porque lembro-me bem ainda de ti no curso Nutri Coaching em 2017, precisamente, e a evolução que tens feito em tão pouco tempo é mesmo brilhante e uma inspiração também para outras nutricionistas perceberem que o mundo da nutrição é muito mais do que aquele atendimento típico um para um e que de facto basta nós abrirmos assim um pouquinho os horizontes, às vezes entrarmos por mundos não tão falados, não tão trabalhados como na altura era o coaching, hoje em dia já não, e que de facto abraçando assim novos horizontes, nós conseguimos ser quem queremos ser e conseguimos alcançar os nossos sonhos. Então esse é assim o primeiro momento. Depois, falar aqui um pouquinho de mim. Então, eu sou nutricionista, considero-me bem mais do que nutricionista. Sou nutricionista, sou mentora também de outras nutricionistas e o NutriCoaching surgiu num momento de viragem na minha vida. Foi um momento onde eu estava-me a sentir bastante desmotivada na minha carreira. Confesso que não via lá assim muito bem a luzinha ao final do túnel e foi um momento onde eu pensei, bom, eu sinto que estou a precisar de mais, portanto eu licenciei-me em 2006, este momento aconteceu em 2011, portanto ainda não tinha passado assim tanto tempo como isso, tinham passado apenas 5 anos, mas de facto era um momento, foi um momento de grandes decisões, eu posso dizer que esse foi assim a grande virada na minha vida, não é? Se eu tivesse continuado somente na nutrição, confesso que não sei bem se ainda estaria na nutrição, porque de facto estava desmotivada na altura. Foi uma altura onde eu estava já cansada de fazer aquilo que eu estava a fazer, estava cansada de fazer as mesmas coisas. Sentia de facto que os meus pacientes estavam já exigentes na altura, mas que eu não lhes conseguia dar resposta, sobretudo. Então eu sentia-me assim um pouco impotente como nutricionista, e foi na altura onde eu pensei em investir mais na minha carreira. Na altura eu estava a pesquisar sobre pós-graduações na área da nutrição fora de Portugal, portanto também para ter assim novas experiências, estar com novas culturas, conhecer outros nutricionistas também e que às vezes também me pudessem abrir um pouquinho os horizontes e me darem a tal luz que eu precisava. Então foi nesse momento onde eu estava a investigar sobre pós-graduações em Espanha e foi também nessa altura onde surgiu o coaching. Claro que eu na altura, se calhar,
também como tu ainda em 2017 e como algumas nutricionistas hoje em dia ainda. Se calhar ainda não sabem muito bem o que é o coaching ou de que forma é que pode agregar valores na área da nutrição. Na altura, pareceu-me ser algo interessante para eu aplicar na minha carreira, na minha profissão, então entrei nesse mundo do coaching. De facto, eu percebi que era exatamente aquilo que eu estava a precisar para me dar de novo motivação, para me transmitir de novo autoconfiança, paixão por aquilo que eu estava a fazer, quase resgatar de novo o brilho no olhar e dar uma luz ao final do túnel que eu não tinha. Então foi assim 2011 para 2012, e 2012, portanto, foi o início desta minha transformação de carreira, onde eu comecei a perceber que, bom, se isto me faz sentido para mim, enquanto nutricionista, se isto fez sentido para mim e para os meus pacientes, por que não também despertar a curiosidade para o mundo do coaching, para a metodologia de coaching a nível das consultas, para outros nutricionistas, tal como já na altura acontecia em outros países, até bem próximos de nós, onde o coaching na nutrição já era falado e já começavam a surgir os primeiros estudos. E bom, passado uma década, o coaching na nutrição já tem o seu lugar marcado. Hoje já não é assim totalmente uma novidade, já as nutricionistas procuram precisamente esta metodologia. E claro, já tem mais que provas dadas, vários estudos científicos sobre a importância e os resultados que a metodologia de coaching permitem aos nossos pacientes ter. Então, acho que é isso. Acho que me consegui sim apresentar brevemente. E olha que eu, em 2018 ou 2019, depois na minha tese de mestrado, fiz precisamente uma tese, não é? Com o tema do coaching, e aí já existiam vários artigos científicos, uma grande bibliografia de que realmente o coaching tinha um papel na motivação, na mudança comportamental das pessoas. Então, olha, foi aí em 2012, mas diz-me uma coisa, porque há sempre aqui um período de tempo em que nós temos a ideia e que implementamos a ideia. Ou seja, tu consegues identificar quando é que te surgiu essa ideia de ajudar outras nutricionistas e quando é que tu puseste as coisas em prática? Consegues ter essa precisão de tempo, se foi de um mês para o outro, se levou 6 meses, um ano? Consegues ter essa noção? Olha, então, eu creio que demorou cerca de um ano. A Uhum. primeira formação de Nutri-Coaching foi em 2012 e foi no Porto. Creio que foi provavelmente aí em abril, porque depois a primeira formação em Lisboa, foi maio, junho, por aí. E, e eu fiz a certificação em coaching em 2011, e foi na altura do verão, portanto, junho, provavelmente, maio, junho, por aí. Ou seja, demorou um ano. Então, o que é que aconteceu? Eu fiz a certificação em coaching, portanto, foi uma semana super intensa. Eu percebi que eu ia conseguir aplicar com os meus pacientes, portanto, que a consulta de nutrição, a partir daquele momento, a partir daquela semana, não ia mais ser a típica consulta de pesagem, medições, plano alimentar, blá blá blá, e já está, não é? Em que depois a pessoa sai do consultório e continua a ser a mesma pessoa e eu continuo desmotivada e frustrada por não estar a conseguir ajudar verdadeiramente os meus pacientes. Portanto, eu claramente que percebi que eu ia conseguir fazer o ponto de viragem. Então eu tive algum tempo a treinar com os meus pacientes, onde eu comecei, em primeiro lugar, a ter duas consultas distintas, a ter a consulta de Nutri-Coaching, onde eu aplicava as ferramentas de coaching e era uma sessão que demorava uma hora, inclusivamente eu dei-lhe outro nome, tinha a consulta de nutrição e tinha a sessão de Nutri-Coaching, e a sessão de Nutri-Coaching não era uma hora que tinha a duração, era uma hora e meia, portanto eram sessões de uma hora e meia. Tipicamente assim à semelhança das sessões de coaching, que por norma também têm assim a duração de 90 minutos, e claro, um valor bem superior àquele que eu praticava na altura só de nutrição.
E, portanto, eu comecei a ter os 2 serviços, a consulta de nutrição e as sessões de Nutri-Coaching, para eu também poder treinar com os meus pacientes, perceber quais é que eram os resultados, qual é que era a diferença. Inclusivamente eu cheguei a fazer um estudo e depois apresentei num dos nossos congressos de nutrição, precisamente sobre os resultados, ah, para os nossos pacientes a nível de emagrecimento e de fidelização. Portanto, porque nós também temos uma taxa bastante grande de desistências, então foram 2 coisas que eu fui medindo, não só a evolução a nível de resultados de peso, na parte do emagrecimento, mas também a fidelização. E então eu tinha ali 2 grupos de teste, não é? Eu tinha os meus pacientes da consulta de nutrição, que aqui entre nós muitas vezes também usava a metodologia de coaching, porque eu era a mesma pessoa, não é? Mas enfim, mas eu reservava aquelas estratégias e técnicas mais específicas de coaching para as sessões de Nutri-Coaching. E então eu comecei a ter aqui 2 grupos de teste, os pacientes somente de nutrição e os pacientes que faziam o processo de coaching. E como passado alguns meses eu já tinha uma amostra significativa, foi então quando eu pensei, bom, vamos publicar isto. Se isto é algo que está a fazer sentido para mim, vamos publicar, vamos validar os resultados, vamos perceber até que ponto tem a aprovação. E foi então quando eu publiquei um artigo na nossa revista, onde apresentei os resultados deste estudo no nosso Congresso de Nutrição, porque efetivamente aquilo que se verificou foi que, não que o grupo de estudo a nível de emagrecimento, de nutrição, tivesse tido uma diminuição de peso tão maior quanto quem estava nas sessões de Nutri-Coaching, mas onde se verificou de facto a maior diferença foi ao nível da fidelização. Portanto, sem dúvida que os pacientes de Nutri-Coaching foram pacientes fidelizados e com uma taxa de fidelização muito superiores e que, obviamente, por conta disso, também os resultados a nível de emagrecimento foram também um pouco superiores, não é? Porque se mantiveram mais tempo no processo, os resultados também foram melhores. Face aos pacientes de nutrição. E então foi depois de eu apresentar, de eu fazer este estudo, de eu apresentar, de eu validar os resultados e de eu perceber, uau, a metodologia de coaching tem aqui um impacto estrondoso, não só a nível dos nossos pacientes, como a nível da fidelização em consulta, como também a nível da nossa automotivação enquanto profissionais. Eu passei a ser uma nutricionista muito mais confiante, muito mais motivada, muito mais completa e plena em todos os dias sair de casa para ir atender os meus pacientes do que aquela Joana nutricionista de há uns meses atrás. E bom, então foi nessa altura, foi depois desse estudo, depois de apresentar, que eu pensei, bem, e por que não compilar estas ferramentas de coaching que eu já estou a usar no meu atendimento e por que não compilar tudo isto e passar esta mensagem aos meus colegas nutricionistas. E foi a partir daí. Portanto, eu depois propus à nossa associação, à Associação Portuguesa de Nutrição, eu propus começarmos a fazer ali uma parceria e por isso é que a primeira formação foi no Porto, portanto foi na sede da APN, e estivemos lá durante bastante tempo, bastantes anos, onde todos os anos eu fazia, por norma, 2 a 3 formações presenciais, tanto no Porto como em Lisboa. Então foi assim, é engraçado olhar assim para trás e ver temporal, a nível temporal, como é que tudo isso aconteceu. Ver a evolução e no fundo estamos agora a fazer 10 anos, não é? 10 Está a anos. fazer agora 10 anos, uau! E sabes uma coisa curiosa, Teresa? Está a fazer agora 10 anos e é curioso que uma das alunas da minha primeira turma presencial em Lisboa está precisamente agora a fazer a reciclagem do curso Nutri-Coaching, uma década depois. Então é muito engraçado que mesmo as alunas de há 10 anos atrás continuam ligadas aqui ao Instituto Nutri-Coaching, portanto a mim também diretamente, não é? E a acompanhar e a querer evoluir e a querer continuar sempre a ser melhores profissionais.
Pois é, porque o curso também acaba por ir evoluindo contigo, ou seja, aquilo que tu se calhar explicavas há 10 anos atrás, não é o que explicas hoje em dia, ou então a base é a mesma, mas tu colocas aí com certeza mais alguma técnica, mais algumas ferramentas, tu própria, com certeza também estás diferente, e eu sinto muito isso, eu sinto que nós também vamos evoluindo e os nossos cursos, não é? Os nossos programas online também vão evoluindo connosco. Olha, e diz-me aqui uma coisa, portanto, na altura tudo isto começou de forma presencial. Quando é que tu deste o salto para o online e quais é que foram aqui as maiores dificuldades? Então, acho que as coisas começaram a surgir de uma forma natural. As primeiras formações que eu decidi fazer também foi algo natural, ou seja, foi depois de eu ter esta validação de resultados que eu pensei, bom, e que tal eu começar a comunicar para outras nutricionistas, não é? Isso para mim está a fazer sentido, se calhar para outras nutricionistas também pode estar a fazer, portanto as coisas foram crescendo nesse sentido. E depois, em 2013, portanto, eu estava ainda há um ano e pouco, não é, com a formação em NutriCoaching, mas em 2013 eu fui contactada por uma colega nutricionista no Brasil, a Amy Lane. Ainda me lembro perfeitamente o nome dela, porque ela depois chegou a publicar um livro também lá no Brasil, com a parte do coaching e muito também pela base que aprendeu aqui comigo. Então, eu fui contactada por ela, hum, porque ela, já não me recordo na altura como é que isso aconteceu, mas ela na altura, ao pesquisar sobre formações de coaching e nutrição, encontrou a minha formação. E quando ela encontrou a minha formação, ela contactou-me, estivemos a trocar vários e-mails, porque ela queria fazer a formação de NutriCoaching comigo. Só claro, não é? Não é a mesma coisa como ir ali ao lado ao Porto, ou quem está no Porto vir a Lisboa. Estamos a falar aqui de milhares de quilómetros de distância, do Brasil até Portugal. E por isso ela perguntou-me se havia alguma possibilidade de eu fazer uma formação online. Porque lá no Brasil, obviamente devido ao país ser tão grande, já em 2013 era muito comum formações online, cursos online, reuniões online, porque era impensável estar, cada vez que se quer fazer uma reunião, estar a pegar num avião. Não é como cá em Portugal, que isto é tudo assim em pequena escala e em menos de 3, 4 horas estamos de uma ponta à outra. Um, e então, eu depois de pensar, eu decidi, ok, arriscar, fazer a formação com ela e pensei, bom, vai ser obviamente só uma pessoa a quem eu vou fazer a formação. Não vou dizer que não, porque se há alguém que está a confiar em mim, se está a confiar no meu trabalho, eu vou aceitar o desafio, eu vou montar esta formação, porque a formação na altura era uma formação de 3 dias, sexta, sábado e domingo, presencial, não é? Portanto, intenso, obviamente, desde manhã até ao final do dia. E então eu comecei a pensar de que forma é que eu conseguia fazer o curso online para ela. E então foi assim, a minha primeira turma, se é que se posso chamar, não é? O meu primeiro curso online foi em 2013, com a Amy Lane, somente com uma pessoa. As sessões não era via Zoom, porque na altura não havia, era uma outra plataforma, WebEx ou algo assim, já não me recordo. Eu lembro-me que as sessões eram muito chatas, porque nós tínhamos, imagina, sessões de 2 horas e meia, de 3 horas, porque enfim, era a maneira que eu tinha para lhe conseguir passar os conteúdos, e foi durante assim imenso tempo, porque imagina, 3 dias completos, e eu tinha que passar aquilo tudo para a versão online. Então foi com ela, eu preparei os documentos para ela, os materiais, preparei tudo isso, então fiz a primeira formação online para ela. E depois, anos mais tarde, ela envia-me um e-mail a agradecer essa formação, o facto de eu ter iniciado na parte do coaching, que ela depois tinha publicado um livro e já estava, obviamente, a trabalhar nessa área também com ótimos resultados. Então foi aí, em 2013. E depois de eu ter feito a formação com ela, eu comecei a pensar, bem, eu também nessa altura já tinha vários pedidos de outras nutricionistas que não tinham a possibilidade de frequentar uma das formações presenciais que estavam a decorrer, ou porque não se conseguiam deslocar, ou porque eram das ilhas, ou porque naquele fim de semana específico não conseguiam ir. Então
eu já comecei, nessa fase eu comecei a perceber que já estava a perder potencial, eu estava a perder clientes, porque eu já tinha várias nutricionistas aqui em Portugal que queriam fazer a formação, só que não conseguiam. E bom, em 2014 comecei a fazer a primeira turma online e foi assim que as coisas aconteceram. Em 2014 foi a primeira turma online do curso Nutri Coaching e nesse momento eu tinha as duas modalidades. Eu tinha as turmas que iam abrindo presencialmente, que tinham datas fixas, e depois como é que eu fazia? Eu começava a reunir o grupinho de nutricionistas que me iam pedindo se a formação podia ser online, porque não conseguiam se deslocar, e quando eu via que tinha ali um grupinho de 5 ou 6, eu dizia: bom, ok, então vá, vamos marcar e vai ser neste dia, de dia X a dia X. Podem, às vezes uma ou outra não podia, então lá alterávamos as datas, e era assim que as coisas iam funcionando. E foi assim que aconteceu em 2014, oficialmente cá em Portugal, a primeira turma online do curso Nutri-Coaching. Que giro, então foi aí um bocadinho por acaso, não é? O online surge por acaso, depois começas a perceber que não, realmente há aqui uma necessidade e no fundo é sempre assim que as coisas surgem, não é? Nós devemos criar algo porque há uma necessidade das pessoas em obterem esse feedback da nossa parte, começamos a receber esses pedidos de ajuda e no fundo começamos a pensar, espera aí, isto afinal, não é? Eu poderia criar aqui alguma coisa. Boa. E diz-me uma coisa, tu percebias alguma coisa de marketing na altura? Tu sabias vender? Ahm, Como é que tu fizeste essa caminhada? Tiveste mentores? Começaste a tirar cursos online? Como é que tu fizeste essa caminhada para te conseguires posicionar nas redes sociais? Bom, então, nessa altura, em 2014, quando eu comecei a fazer as turmas online, foi por acaso, não é? Pronto, porque comecei a perceber a necessidade e então eu criei a solução. E ao fim e ao cabo também é um pouquinho isto que nós ensinamos aos nossos alunos, não é? Que é perceber quais é que são as necessidades do seu público-alvo e criar uma solução. Não só criar uma solução dentro das competências que nós já temos, mas se percebemos que nos falta algumas competências, vamos então buscar essas competências, que foi o que eu fiz em 2014, 2015. Aliás, a minha entrada aqui a nível de marketing digital aconteceu a partir de 2014. Em 2014 também tive um mentor, na altura foi o Eduardo, o Eduardo Turgal também começou a entrar neste mundo do online e então encontrou um mentor cá em Portugal que dava formação de marketing digital. Nós as duas até conhecemos. Dava formação a nível de marketing digital. Então ele entrou no curso, eu entrei também com ele, então às vezes era ele que assistia às aulas, outras vezes era eu, mas ia ali absorvendo ali os conhecimentos e íamos pondo em prática. Então foi bom também ter feito essa caminhada com o Eduardo, porque obviamente é diferente estarmos a fazer sozinhos e estarmos ali a lutar contra os nossos próprios medos e dificuldades, do que estarmos a fazer em conjunto. E o Eduardo já nessa altura tinha muita facilidade com toda a parte tecnológica, mas eu não. Quando às vezes as minhas alunas me dizem que percebem menos de computadores e do digital do que a sua avó, eu percebi isso perfeitamente, porque em 2014 eu era essa pessoa. Eu fazia pouco mais do que escrever e-mails, não é? Claro que montei o tal curso online para a Emilene, para a colega nutricionista, mas tudo muito arcaico, não é? Uns PowerPoints e uma ligação à internet e já está. E depois as primeiras turmas no Coaching cá em Portugal também, a mesma coisa, online, também era assim. Portanto, eu tinha muita dificuldade com a parte digital, muita dificuldade mesmo, mesmo. Nunca tive facilidade com as redes sociais, na altura era só o Facebook. Eu usava o Facebook a nível pessoal, e mesmo assim nunca fui uma pessoa muito assídua, portanto, de repente, quando eu percebi que eu tinha de usar o Facebook de uma forma profissional, que eu tinha de ter uma página, que eu tinha de comunicar a minha marca, que eu tinha de ter uma imagem um bocadinho mais profissional, que eu tinha de me arranjar, que eu tinha de fazer coisas como instalar um pixel, que eu nem sequer sabia o que é que isso era, e só mais tarde é que percebi o que é que era.
Claro que eu me deparei com todas essas dificuldades e, obviamente, ter alguém lá em casa que me ajudava com estas dificuldades foi muito bom. Mas aquilo que aconteceu, ao fim e ao cabo, foi a partir de 2014 eu comecei a investir em formações a nível de marketing digital. E uma das coisas que na altura me acontecia, precisamente por eu ser totalmente leiga com a parte digital, é que eu aprendia como é que se fazia, mas eu fazia de uma forma mecânica. Então eu lembro-me perfeitamente de andar lá de volta com o Pixel, que eu nem sequer sabia o que era, mas eu seguia exatamente os passos que me tinham explicado. Às vezes, quando aquilo mudava de sítio, eu já não sabia fazer, porque aquilo tinha mudado de sítio. E uma das coisas, obviamente que desde essa altura tenho estudado muito mais e agora já percebo as coisas, não é? E isso, é algo que eu passo sempre para as minhas alunas, que é, não é fazer só por fazer, temos que saber fazer, porque senão nós continuamos dependentes que alguém nos faça ou ficamos dependentes que aquilo esteja exatamente daquela forma. Então isso foi assim uma grande ajuda na altura. Foi a partir daí, portanto, a partir de 2014 foi quando eu comecei, na altura, a fazer uma mentoria a nível de marketing digital e depois mais à séria em 2015, 2017 já fui a um evento no Brasil especificamente sobre marketing digital e desde então os meus investimentos têm sido nesse sentido, a nível de estratégias de marketing, da parte de lançamentos, da parte das redes sociais, porque nós temos que estar sempre em cima do acontecimento. Aquilo que se fazia há 5 anos atrás já não tem nada a ver daquilo que se fazia hoje em dia, não é? Em 2014, 2015 nem Instagram existia, era só o nosso amiguinho Facebook e mesmo assim não tem nada a ver do que é hoje. Claro, ou seja, temos que andar sempre a reajustar. E depois as próprias plataformas também estão sempre com atualizações e mudanças, e nós temos que saber, lá está, é o que tu dizes, não é só, eu sei fazer isto e vou seguir este passo a passo, eu compreendo o que é que está por detrás disso, eu compreendo a base. E acho que aqui no mundo online também é muito importante nós nos desenrascarmos, não é? Ou seja, nós termos esta proatividade de ok, eu não sei fazer isto, mas eu vou pesquisar e vou tentar perceber e vou ver um tutorial e vou ver que mudanças é que estão a acontecer, porque realmente nós podemos ter aprendido de uma forma, mas depois as coisas não é, acabam por mudar e nós temos que ter esta autonomia, sem dúvida. Olha, e quando começaste a fazer assim os teus lançamentos online, assim coisas mais profissionais, vá, entre aspas, hum, consegues-me referir, ou seja, aliás, desde esse tempo até agora, não é? Até esta parte mais atual, em todos os lançamentos online que tu já fizeste, consegues identificar os 3 maiores desafios que tu sentiste e como é que tu conseguiste superar isso? Ok, sim, acho que consigo identificar. Então, os 3 maiores desafios de lançamentos. Eu posso te dizer que, se calhar só uma dessas maiores dificuldades pode ter a ver com estratégia, ok? Todas as outras eu identifico como mentalidade. Hum, Aliás, nós sabemos que os nossos resultados é 80% mentalidade, 20% estratégia. Claro que se nós não soubermos como é que nós vamos fazer um lançamento, não podemos esperar grandes resultados, as coisas não vão acontecer. Querer fazer um lançamento sem usar uma estratégia estudada e validada não vai dar. Nós até podemos querer fazer por nós. Pode dar certo, mas a probabilidade de não dar é muito elevada. Portanto, um primeiro, um primeiro desafio tem a ver com estratégia. Não usar estratégia ou não usar exatamente todo o passo a passo, isso pode dificultar e prejudicar os resultados. Depois, em segundo lugar, o segundo e o terceiro já têm mais a ver aqui com a mentalidade, que é, em segundo lugar, tem a ver com saber lidar com a frustração. E talvez o terceiro tenha a ver com expectativas que não estejam totalmente alinhadas. Considero que podem ser assim os 3 maiores bloqueios ou desafios num lançamento. Estratégia, não saber gerir as emoções, nomeadamente a parte da frustração e a parte das expectativas. A parte das expectativas, porquê?
porque, e isto eu vejo não só de mim, mas também com as alunas que eu acompanho, que é, ok, o meu objetivo é ter 20 inscrições, ok? Mas quais é que são exatamente os fundamentos que eu tenho para querer ter essas 20 inscrições? Qual é que é a amostra que eu tenho? Porque a nível aqui de marketing existem métricas, não é? E, portanto, qual é que é a amostra que eu tenho para querer ter exatamente esse número de inscrições? Então, se nós não tivermos os nossos objetivos alinhados com as expectativas, isto depois vai nos gerar, por um lado, ou nós ultrapassamos e ficamos ali com aquela confiança toda e achamos que vai ser sempre assim, vai ser sempre linear, e não vai ser. Não há nenhum lançamento igual ao outro. Nós podemos ter tido um excelente lançamento e a seguir já não alcançarmos os nossos resultados. Portanto, objetivos, expectativas estarem alinhadas, eu considero que é fundamental para ir mantendo a nossa energia e disposição ao longo de todo o lançamento, desde o princípio até ao final. E Sim, depois, deixa-me só complementar aqui uma coisa que eu acho super importante. Olha, vou-te dizer, uma das coisas que eu nunca me esqueci quando fiz a mentoria Diamond, na altura chamava-se Diamond, hoje em dia tem certamente outro nome, mas uma das coisas que eu nunca me esqueci era quando tu me perguntavas qual é que era o meu objetivo e depois tu perguntavas-me o seguinte: e quanto é que tu acreditas que vais vender? E era sempre assim: oh, certo, o meu objetivo é fazer 10 vendas, mas o que é que eu acredito? Duas? Será? Não é? Ou seja, nunca me esqueci, foi aqui uma coisa que ficou na minha cabeça, que é, qual é que é o objetivo? E o que é que tu acreditas? Portanto, lá está, é a questão da estratégia e a questão da mentalidade. É importante o objetivo estar alinhado com a nossa estratégia, com os nossos números, com a interação e a conexão que temos com os nossos seguidores, etc. Mas também vem aqui outra vez a mentalidade, que é: e tu acreditas nesse objetivo? Acreditas que tu consegues vender? Acreditas que as pessoas vão comprar de ti? Super importante. E olha, já agora uma outra coisa que eu também nunca me esqueci da mentoria. Opa, foi uma coisa tão básica que tu me ensinaste e que se calhar para ti foi tão óbvio, mas olha, ficou-me até hoje. E sabes o que é que foi? Ah, as manchas de texto. Ou seja, na altura eu lembro-me que os meus posts, os meus e-mails, eu escrevia tudo de seguida. Era tudo de seguida que eu escrevia aquilo. E tu dizias: Teresa, tens que fazer aqui uns parágrafos, tens que pôr, portanto, para o texto ficar mais limpo. E olha, até hoje eu vou escrever um e-mail e eu lembro-me da Joana: ok, nada de fazer, portanto, o e-mail tudo de seguida, não é? tudo Portanto, coladinho, isso é deixar tão importante. exatamente. Não colar tudo, deixar aqui uns parágrafos, e hoje em dia eu faço muito isso. Mas Que foram maravilha. daquelas coisas tão que se calhar para ti, não é? E hoje em dia eu também como mentora, às vezes digo coisas que para mim são básicas, mas que se calhar têm e tiveram um impacto muito grande nas pessoas. E essas duas coisas, olha, ficaram até hoje. E uma tem a ver com estratégia, a outra com mentalidade. Exatamente, exatamente. É isso, então o terceiro tem a ver com isso, precisamente, é importante nós alinharmos objetivos e expectativas, não é? Porque podemos ter uma expectativa, mas tem que estar alinhada com o objetivo. E depois a parte de gerir as emoções, porque como é que nós vamos lidar quando o resultado não é aquele que nós esperávamos? Será que vamos largar a toalha ao chão? Será que vamos desistir? Será que vamos voltar para o nosso trabalho anterior? Ou será que vamos ter a capacidade e a resiliência própria de quem é empreendedor, de ter a capacidade de levantar a cabeça, erguer, perceber o que é que falhou e seguir em frente e acreditar que no próximo vai ser melhor. E que se o próximo não for melhor, nós vamos continuar. Eu costumo dizer, não é fazer para, ah, para dar certo, nós fazemos até dar certo. Ou seja, se num dia não dá certo, voltamos a fazer até dar certo. E se não deu certo, voltamos a fazer até dar certo. E é diferente do que fazer, vou fazer, ok, deu certo, tá. Não deu certo, vou-me embora. Não, vou fazer até dar certo. Não deu, vamos continuar. Deu, A mesma maravilha, vamos coisa nas continuar. relações, a mesma coisa nas relações, não é por se ter uma discussão que agora, olha, vai à tua vida. Não faz sentido, não é? Tal e Sempre é um qual. compromisso. Eu acho que acima de tudo, e aqui na parte do negócio online, é necessário existir também um compromisso, não é? Ou seja, não é por eu ter tido uma falha, não é por eu ter tido um lançamento que não correu assim tão bem que eu agora vou desistir e já não quero saber disto. Não. Eu tenho que ter um compromisso forte, um compromisso gigante
com o meu negócio online e comigo mesma. Eu tenho que ter um compromisso de é fazer até dar certo, como estavas a dizer, e não desistir ao primeiro falhanço, vá, porque no fundo nós sabemos hoje em dia que falha é sempre uma oportunidade para nós aprendermos, é sempre uma oportunidade para reajustarmos. E nos lançamentos online nós estamos sempre, sempre, sempre a reajustar. Ou é a publicidade, ou é o lançamento, ou é a nossa comunicação, ou a nossa confiança. Vamos estar sempre, sempre a reajustar. Boa. Olha, e qual é que foi a maior conquista que tu já sentiste aqui no mundo online? Qual é que foi para ti o maior sucesso? Aquele momento em que, sei lá, tu gritaste aí em casa, dançaste, não sei. Qual é que foi esse momento power? Olha, esse momento power já aconteceu várias vezes. Claro que acontece cada vez que, olha, por exemplo, assim o mais recente foi agora na minha turma de mentoria, que já não se chama mentoria Diamond, agora é de mentoria Fire, e nós temos o mote, o objetivo, não é, da mentoria é fazer o 4 em 7, que é fazer 4 dígitos, ou seja, 1000 € ou mais, em 7 dias. E, portanto, esta mentoria começou em fevereiro e mais de metade das alunas, a mentoria ainda não acabou, e mais de metade das alunas já fez o seu 4 em 7. Então, desde fevereiro até agora, já fui tendo assim bastantes desses momentos de festejar com elas, porque é uma grande conquista. Nem todas as nutricionistas conseguem, às vezes, sequer fazer 1000 € por mês, quanto mais 1000 € em menos de uma semana. Então é assim uma grande conquista, perceber que com as estratégias que eu lhes vou dando, que elas vão pondo em prática, obviamente, estão a conseguir se superar. Então, foram e estão a ser momentos muito felizes. E depois, para mim, especificamente, assim, o último que eu também me recordo, acho que foi o ano passado, quando já há algum tempo que eu gostava de ter mais de 20 pessoas numa turma Nutri-Coaching. E o ano passado eu tive a primeira turma, que depois já se repetiu, mas tive a primeira turma precisamente com mais de 20 inscrições. E eu pensei, uou, wow, isto afinal é possível. Quando eu lembro-me que em 2014, 2015, quando eu comecei a fazer as formações online, eu não queria ter mais do que 10 pessoas, porque eu achava que não ia conseguir dar o apoio que é necessário a um grupo grande. Então as minhas turmas não tinham mais do que 10 pessoas, mesmo as turmas presenciais. Eu lembro-me que às vezes tinha 12, mas já era assim, já não me sentia assim tão confortável. E online a mesma coisa. E depois do 10, eu comecei a esticar para 15 pessoas nas turmas e pronto, e já era assim uma conquista, mas não queria ter mais. E depois abaixo das tantas eu pensei, ok, então mas do 15 para o 20, se calhar eu também consigo ter 20 pessoas e continuar a dar um bom apoio e as pessoas terem uma boa experiência. Claro que se calhar tem que adaptar algumas dinâmicas, mas as pessoas conseguem ter uma boa experiência. Então quando eu consegui alcançar esse número e ultrapassar esse número, foram assim também momentos de conquista, não é? De, ok, isto dá certo, não é? Eu consigo. É E assim. o que é que tem que mudar em ti? O que é que tem que mudar em ti quando tu tens e acabas por ter um grupo maior? Ou seja, no fundo já te estavas a limitar, não é? Estavas a limitar, porque se calhar também existiam aí algumas crenças limitadoras, não é? O não sou capaz, como tu já referiste. Ou seja, eu acredito muito que para nós conseguirmos expandir, quer os nossos grupos, quer aquilo que vamos faturar ao final do mês, tudo isso exige o quebrar crenças limitadoras. Portanto, quais é que foram essas crenças limitadoras que tu tiveste que superar para teres um grupo maior e como é que tu lidaste com esse grupo maior? Olha, a crença tem a ver com eu acreditar, não é? Acreditava na altura que se eu tivesse um grupo maior, ah, que elas, que as minhas alunas não iam conseguir ter a mesma experiência, não é? Não iam conseguir ter uma boa experiência. Logo, não iam ter resultados e obviamente, depois aí não iam passar um bom feedback. Ou seja, se eu tivesse um grupo maior, eu ia estar a falhar com elas. A falhar com elas e a falhar comigo, enquanto mentora delas. Então essa é assim a primeira barreira e isso foi assim sendo quebrado de 5 em 5, não é? Agora,
O que é que eu fiz quando eu percebi que tinha um grupo maior e que ao mesmo tempo eu tinha esta convicção e este receio de se elas não tiverem uma boa experiência, eu estou a falhar e, portanto, depois não vão passar um bom feedback. Aquilo que eu na altura pensei foi: bom, eu tenho um grupo maior, portanto, eu tenho de dar mais de mim a este grupo, tenho de estar mais atenta, tenho de estar lá mais a esclarecer as dúvidas, tenho que conhecer especificamente cada uma destas pessoas. Ao fim e ao cabo, eu também tinha que trabalhar mais, não é? Por ter um grupo maior. Claro que isso passado 1, 2 semanas, desvaneceu, porque não é pelo facto de eu ter um grupo maior que eu vou ter que ter mais trabalho, ou que eu tenho que conhecer especificamente cada uma dessas pessoas, ou que eu tenho de me obrigar a estar lá todos os dias a dinamizar o grupo. O grupo maior, só por si, já tem a sua própria vida. Então eu percebi que, às vezes, eu não ia logo ver lá as mensagens do grupo, entretanto alguém já tinha colocado uma dúvida, mas as próprias alunas, o próprio grupo já tinha respondido por mim, portanto, eu acho que até comecei a ter, foi menos trabalho com estes grupos maiores. Claro que alterei dinâmicas, comecei a ter dinâmicas mais práticas, mais interativas, porque uma vez que de facto o grupo é maior e que eu não consigo estar individualmente com cada uma delas, comecei a criar dinâmicas na própria turma que fizesse com que elas se aproximassem mais, se conhecessem mais, precisamente para elas, para a turma, para o grupo, não se sentir sozinho, não é? E não sentir que não tinha o seu espaço no meio da turma toda. Ou seja, eu, cada vez que abro uma turma maior, hum, se calhar até corre melhor do que turmas mais pequenas, porque conseguimos criar ali dinâmicas diferentes, adaptadas. Claro que as dinâmicas, quando nós temos um grupo mais pequeno, são diferentes de quando nós temos um grupo maior. Por isso, foi dessa forma que eu na altura lidei aqui com as minhas próprias convicções e que ao fim e ao cabo fui conseguindo também puxar mais pela minha criatividade e encontrar novos modelos e novas dinâmicas que enriqueceram o curso, que se eu não tivesse abrido esta oportunidade a mim mesma para estar com grupos maiores, eu não teria criado estas dinâmicas que se tornaram tão interessantes atualmente para a turma NutriCoaching, no caso. Portanto, novas dinâmicas, novas estratégias. Eu acho que é muito isso. Eu acho que é importante nós atirarmos o objetivo lá no alto e pensarmos: ok, eu eventualmente quando lá chegar, eu vou descobrir-me, não é? Eu vou-me descobrir, eu vou descobrir como gerir estas pessoas. Agora, às vezes nós acabamos por limitar logo e já, e aí também nos estamos a limitar em descobrir essas coisas. Então é importante perceber, ok, o que é que eu acho que eu sou capaz de fazer agora, mas ao mesmo tempo ir saindo da zona de conforto, que foi o que tu fizeste, 5 em 5, 5 em 5, ias ali saindo da zona de conforto. E Joana, tenho aqui uma pergunta para ti, mais relacionada com o teu próprio desenvolvimento pessoal ao longo destes últimos anos. Eu acredito muito que trabalhar enquanto empreendedor online é estar sempre nisto, não é? É estar sempre a questionar-nos e a olhar para nós e olhar para as nossas crenças. O que é que tu sentes que mudou em ti? O que é que mudou na Joana? Quem é que tu és hoje em dia por causa, não é, deste mundo online, que também nos faz olhar para nós com outras perspectivas? Olha, focas aí num ponto bastante importante e interessante sobre o empreendedorismo online, porque consegue ser bastante solitário, não é? Se nós quisermos, estamos assim sem comunicar presencialmente com as pessoas, sem sentir as suas energias e acabamos também muitas vezes por trabalhar de uma forma solitária. Claro que temos o nosso tempo com as nossas alunas, mas depois de resto, o resto do tempo estamos nós connosco e a lidar com as nossas próprias emoções. E empreendermos online, e há pouco nós falávamos sobre os desafios dos lançamentos. Se nós não tivermos, eu acredito que empreender não é para todos, ok? Eu acredito que nem todas as pessoas têm a capacidade de ser empreendedoras, porque se nós não formos resilientes, se nós não tivermos capacidade de introspeção, se não tivermos a capacidade de pedir ajuda
E se não tivermos também a capacidade de muitas vezes nos pôr em causa, nós não vamos conseguir empreender, porque à primeira derrota vamos-nos abaixo. E isso é o contrário de ser empreendedores. Se formos lá ao dicionário, o, aquilo que empreendedorismo ou ser empreendedor é alguém que, mesmo perante dificuldades, às vezes mesmo perante perigos, vai em frente e encontra uma solução. E se nós tivermos a tendência de ver sempre o copo meio vazio e de nos pormos em causa, mas olha, isto já não é para mim, prefiro ter o meu emprego certinho, então mais vale fazer isso. Por isso é que continua a haver pessoas nos seus empregos e dentro de empresas e a trabalhar segundo determinados moldes. E depois existe assim um mundo paralelo que é o empreendedorismo, e aqui no caso o empreendedorismo digital, os nómadas digitais, um, onde eu me encaixo e onde eu me identifico totalmente. Um, e sem dúvida que é muito trabalho de desenvolvimento pessoal, muito mesmo. Eu, desde que comecei a entrar neste mundo online e em 2014 foi quando eu tomei a decisão de estar 100% por minha conta, portanto, sem estar vinculada a nada nem a ninguém a não ser comigo mesma. Nesse momento, quando eu tomei a decisão, e desde 2014 até agora, ao longo destes 8 anos, eu tenho feito muito trabalho de desenvolvimento pessoal para mim mesma, para me conhecer, para lidar com as minhas emoções, para saber lidar com os meus próprios resultados, porque quando nós estamos a empreender, ao fim e ao cabo, e quando estamos a fazer lançamentos, nós estamos constantemente a lidar com as nossas frustrações, com as nossas emoções, com os nossos resultados, com o feedback que as outras pessoas nos dão, porque não podemos achar que 100% dos nossos alunos vão adorar e amar as nossas formações. Vai haver sempre alguém que não fica totalmente satisfeita, que não gosta, que nos dá uma crítica, e nós temos de ter esta capacidade de aguentar o embate, de perceber até que ponto é que esta crítica pode ser uma crítica construtiva. E uma das capacidades que eu tenho vindo a desenvolver muito e que eu faço constantemente é, cada vez que eu tenho uma crítica, claro, tenho que lidar ali com o embate, mas depois eu procuro sempre como é que eu posso aprender com isto? Como é que na minha próxima turma eu não vou deixar que isto aconteça? E isso é muito bom, porque isso é a capacidade que nós acabamos por desenvolver, não é? Quem está aqui neste mundo, de conseguir ir melhorando sempre os seus produtos. Nós não podemos achar que fazemos um curso ou fazemos um programa e que ele fica assim eternamente. É devido a estas críticas, e se calhar até mais aos pequenos dissabores que vão acontecendo, que há margem de progressão, do que quando as pessoas nos dizem que está tudo bem, porque se está tudo bem, ok, nós podemos acrescentar ali um tópico diferente, um bónus diferente, uma aula que nós achamos que pode ser interessante, mas é de repente quando as coisas não funcionam assim tão bem, que nós conseguimos olhar de outra forma e melhorar. Por isso eu considero-me uma pessoa bem mais consciente de mim mesma, desde há 8 anos para cá, por trabalhar diariamente comigo mesma. Okay? E se provavelmente continuasse a trabalhar por conta de outra, em quer que seja, provavelmente isso não aconteceria. Claro, acabamos por ter mais consciência sobre nós, até porque somos nós, nós somos as nossas chefes, não é? Ou seja, somos nós que vamos lá e que fazemos aquelas tarefas ou não fazemos, que vamos agendar as publicações nas redes sociais ou não vamos, que vamos fazer aquele vídeo para lançamento ou não vamos, somos nós que tomamos as decisões, somos nós que temos que lidar com os resultados que são fruto daquilo que nós plantamos e que às vezes parece que plantamos algo e não surge aquilo e temos que saber lidar com isso, não é? Lidar com o não controlar tudo. Eu acho que para mim, não é? Esta questão do controle vem muito ao de cima, que é eu gosto de controlar, eu gosto de ter ali as coisas planeadas, é assim, é assim, é assim. E de repente não é, não é? E nós temos que nos abrir a sermos vulneráveis, honestas connosco e olhar para dentro, que nem sempre é fácil. E seria muito mais fácil, muitas vezes, julgar os outros, julgar
E isto acontece com muitas das nossas alunas, não é? De forma inconsciente, ai, é a crise, ai, o Covid, ai, as coisas todas. E às vezes não é isso, às vezes temos é que olhar para dentro e perceber, ok, mas eu usei a estratégia e estava direitinho, o que é que eu preciso reajustar? E o mindset, como é que estava a minha mentalidade, a minha confiança? É alguma crença que me está a limitar? E precisamos de estar constantemente nesta roda, e isto não é fácil, não é? Nem para as pessoas que às vezes estão à nossa volta, né? As pessoas que vivem connosco, amigos, etc., que não entendem. Mas porquê que estás assim tão chateada? Mas porquê que, porquê que estás assim dessa forma? Porquê que isso mexe contigo? E então acho que essa parte emocional, não é? A parte emocional mexe muito connosco e eu falo por mim, é ganhar uma enorme inteligência emocional no meio deste processo todo. E tu, Joana, entretanto, também foste mãe no meio destes 10 anos que estamos aqui a falar, não é? Estamos a fazer aqui uma espécie de retrato da tua vida profissional no meio nos últimos 10 anos. E já para terminarmos aqui o nosso episódio, mas gostaria de colocar esta pergunta: quais é que são as diferenças que tu notas em ser empreendedor online sem filhos e com filhos? Porque eu ainda não sou mãe, mas há muitas empreendedoras que provavelmente estão a ouvir este episódio e são mães. Quais é que são os desafios e como é que tu superaste? Olha, é assim, eu posso dizer que eu acho que eu só me conheço empreendedora online com filhos. O que é que aconteceu? Em 2014, de facto, foi quando eu comecei a dar aqui o salto para o online, sem dúvida, ainda assim a meio gás, sem saber ainda muito bem como é que eu fazia, e foi quando nasceu a minha primeira filha, a Vitória. Ela nasceu, resolveu vir um pouquinho antes do tempo, então eu lembro-me perfeitamente que eu estava no meio ainda de uma formação online, de um dos cursos online, estava programado para terminar, acho que era no final de dezembro, porque ela estava prevista nascer no início de janeiro, portanto estava ali tudo mais ou menos controlado. Só que ela resolveu nascer no dia 15 de dezembro e eu lembro-me que nós íamos ter uma aula nesse dia ou nessa semana, assim uma coisa. Então eu lembro-me de estar na maternidade, depois dela nascer, a trocar mensagens, mensagens não, e-mails, com as minhas alunas, a dizer que a aula ia ser cancelada, porque tinha acabado de ser mãe, etc. Então ia ser reposta e tudo mais. Pronto. Ali os primeiros tempos foram um pouquinho conturbados. Porquê? Tal e qual como tu há pouco te estavas a dizer, a parte do controle. Eu sou assim muito controladora, barra perfeccionista, e eu não queria desapontar as minhas alunas. Um, Ao fim e ao cabo, mas ao mesmo tempo, aliás, mas ao mesmo tempo, eu tinha acabado de ser mãe e também queria estar ali com ela. Então, houve ali algumas falhas que eu considero que foram falhas da minha parte quando a Vitória nasceu, porque eu não me dei tempo de gozar ali daqueles primeiros tempos, porque eu tinha aquela obrigação de dar o melhor à minha turma no Tricoaching, não é? E tinha sido ali apanhada no meio. Mas a verdade é que isso me deu uma aprendizagem, lá está, não é? Capacidade de aprender. Então, eu disse, o meu próximo filho, eu vou deixar as coisas organizadas antecipadamente, e vou mesmo gozar ali os 3 primeiros meses com ele, eu não quero saber. E foi assim. Quando depois eu tive o segundo filho, o Lourenço, em 2019, foi o que aconteceu. Eu deixei as coisas todas preparadinhas antes, já até com algum tempo de antecedência, porque eu tinha receio que me acontecesse o mesmo, mas não foi preciso. E então consegui usufruir ali do tempo com ele, ao mesmo tempo da liberdade que o digital nos dá, não é? Da capacidade de podermos ter as coisas planeadas, organizadas, mesmo estando em licença de maternidade, continuar com o meu negócio a funcionar, porque por um lado é fantástico nós termos liberdade financeira, geográfica e de tempo, mas por outro lado nós somos a nossa própria empresa, portanto se nós não trabalharmos as coisas não vão funcionar. Só que temos esta vantagem que quando nós trabalhamos por conta de outrem, nós sabemos que trabalhamos mais ou trabalhamos menos, é aquele valor no final do mês. Quando trabalhamos por nós, temos esta vantagem de se nós trabalharmos mais, também, ou se conseguirmos aplicar outras estratégias, também conseguimos superar os nossos próprios objetivos.
O maior desafio é, sem dúvida, gerir o tempo. Sem dúvida, gerir o tempo. O tempo, ou seja, ser mãe de 2 crianças e empreender online, acho que me deu a capacidade, uma capacidade ainda maior de organização e de produtividade. Que se eu não tivesse filhos, então era muito mais fácil eu adiar. Não faço agora, faço depois, não apetece fazer hoje, faço amanhã. Com filhos não dá, porque eu sei que agora aqui no caso, a partir das 4h30, a minha vida acabou, não é? Porque aqui não há, agora onde eu estou, não há apoios, não há nada. Portanto, a partir das 4h30 a minha vida acabou e só consigo começar a trabalhar a partir das 10. Portanto, eu sei que entre as 10 e as 4h30 eu tenho que ser altamente eficaz, altamente produtiva, muito organizada para conseguir fazer a minha agenda e ainda assim conseguir ter a minha sexta-feira livre para poder não fazer nada na maior parte das vezes. Então acho que me deu isso, deu-me esta capacidade de organização, de produtividade, porque não é um impedimento de todo, não é? Acho que até acaba por ser um motor maior, porque eu lembro-me quando a Vitória nasceu, foi passado alguns meses, portanto eu despedi-me, não é? E decidi estar 100% por minha conta e lembro-me perfeitamente desse momento, de chegar a casa ali com um nó no estômago e 2 coisas passaram pela minha cabeça. Foi, por um lado foi, ok Joana, e agora? Não é? Estás por tua conta? Esse foi o primeiro pensamento. E o segundo pensamento foi, ok, agora só há um caminho, tem que dar certo. Aconteça o que acontecer, tem que dar certo. E é isto. Portanto, surge aí uma sensação de responsabilidade, não é? Uma responsabilidade acrescida do género. Não, se eu andava aqui com tac-tac, tac-tac, não, agora, não é? Isto, vou fazer aquilo que tenho que fazer e as coisas têm que dar certo, não é? Só há mesmo este plano, não há hipótese de falhar. Que gira, então no fundo até te trouxe esta vantagem de conseguires gerir melhor o teu tempo, não é? De conseguires estar mais organizada. Olha, aqui a última pergunta deste episódio, que é assim a pergunta praxe para todas as convidadas. Muito simples. Portanto, no espaço de 3 anos, então 2023, 24, 25, qual é que é o teu maior objetivo? Pode ser pessoal, profissional. Qual é que é o teu maior objetivo, o teu maior sonho no espaço de 3 anos? Olha que engraçado. É engraçada essa pergunta porque precisamente hoje eu estive a fazer o meu vision board, 5 anos, portanto até 2027. Um, por isso, no espaço de 3 anos, o meu maior objetivo talvez possa ser uh, alcançar maior liberdade financeira. Acho que pode ter a ver com isso. Sem estar, seja, sem estar às vezes assim tão preocupada se vai dar certo, se não vai dar certo, não é? Portanto, ter aqui mais leveza para alcançar uma liberdade financeira que me permita estar 100% tranquila. Ok, então temos aqui um objetivo a 3 anos. Boa, boa. E em relação aqui ao NutriCoaching, já temos próximas datas, para quem também nos estiver aqui a ouvir e se calhar ficou curioso em saber mais, já tens aí próximas datas ou ainda não podes revelar? Posso. Quer dizer, a data especificamente Sim. ainda não está definida, mas a próxima turma NutriCoaching vai arrancar, a próxima e última deste ano, vai arrancar em outubro. Por isso, é assim, prepararem-se. Outubro de 2022, não é? Quem nos estiver a ouvir até lá, portanto já sabem. Se quiserem Exatamente. saber mais, podem seguir. Eu depois vou deixar aqui abaixo as redes sociais da Joana, o site, para vocês também poderem dar uma vista de olhos. E eu já fiz lá em 2017, portanto deve estar mesmo assim totalmente diferente, não diferente, mas com uma vibe, não é? Totalmente ainda mais inspiradora e com certeza tens assim algumas novidades. E sabes que no início, isto também para partilhar aqui um bocadinho o meu testemunho em relação ao NutriCoaching, eu no início também decidi ir para o curso, ou seja, eu na altura estava ainda a terminar a faculdade, e então eu decidi ir para o curso numa perspectiva de ajudar os meus clientes e de me ajudar a mim mesma, porque eu achava que não era competente, não é? Ou seja, eu achava que
eu era a culpada, era literalmente isto, eu achava que eu tinha culpa pelos meus clientes não trazerem resultados. Eu sentia isso, eu sentia uma enorme culpa e frustração com as pessoas e eu, bem, mas elas têm aqui um plano incrível, um plano em que está lá as coisinhas todas, entregue receitas e as pessoas não emagrecem, não é? E depois diziam, isto é o sistema nervoso, não estou motivada. E eu, ok, e agora? O que é que eu faço? Eu não sei o que é que eu haveria de fazer. E na altura o meu grande sonho era continuar a trabalhar numa clínica, então foi aí que eu te conheci. Eu lembro-me perfeitamente que eu já seguia aqui também algumas coaches do Brasil, também que falavam muito sobre a parte do coaching, mas na altura eu tive aquela sensação, não, eu quero uma pessoa mais próxima, eu quero uma pessoa mais próxima, eu quero uma pessoa que falo português, não é? De Portugal, eu senti essa conexão. E na altura, eu até me lembro de receber um e-mail teu, porque eu era super participativa nessas coisas, portanto eu escrevia, eu era aquela pessoa que estava sempre lá nos comentários. E lembro-me de receber um e-mail teu, porque viste o meu entusiasmo, e eu, ai não, ela viu-me, ai que horror. Eu lembro-me de receber essa sensação, ai que horror, ela viu-me, meu Deus, se calhar tenho que comentar menos, afinal ela vê os comentários, porque às vezes acho que nós pensamos nisto, não é? As pessoas não estão a ver os nossos comentários, elas não têm tempo para ver isto. E na altura tu insististe comigo numa perspectiva de perceber também o meu estado atual, e eu dizia, mas se calhar mais tarde, eu faço isso mais tarde, não é para agora. Até que eu depois percebi, não, porque é que eu hei de fazer isto mais tarde se posso fazer agora? Na altura até tinha aqui uma grande dificuldade a nível financeiro, mas comecei a poupar dinheiro, pedi dinheiro emprestado, lembro-me perfeitamente, pedi dinheiro emprestado para fazer o curso, pedi dinheiro emprestado porque eu sabia e confiava que acho que eram 5 semanas ou 6 semanas que eu tinha que sair de lá uma Teresa diferente. E depois posso dizer que o curso ajudou-me não só a ajudar os meus clientes, e eles saíam realmente com outra motivação, com outro brilho no olho, eu sentia-me mais empoderada no sentido de tu agora vês-me com essa, eu já sei. Era literalmente assim, do género, fome emocional, espera aí, onde é que está aqui a ferramenta? E lá aplicava eu a ferramenta. Nanã, motivação, ok, já sei, há aqui a ferramenta para a motivação. Então era muito giro, porque aquilo tornou-se quase que o método. No fundo, fui desenvolvendo, não é? As tuas técnicas e fui aplicando na prática. Mas sabes que a grande mudança que eu tive foi a nível de relacionamento. Relacionamento comigo e relacionamento amoroso. Eu nunca pensei nem imaginei na minha vida que um curso de Nutri-Coaching me fosse ajudar na parte relacional. Mas no fundo é isso, e hoje em dia eu percebo muito que o coaching, acima de tudo, também nos permite nos conhecermos melhor e conhecer melhor o outro. Eu na altura, eu lembro-me que eu tinha muito o padrão da vitimização, sabes? Eu a vitimizava, os outros eram sempre culpados por tudo. Quando havia uma discussão, porque tu fizeste isto, porque tu não fazes isto, porque tu não me dás esta atenção, era sempre o outro. Eu lembro-me que era sempre o outro. E eu com o coaching que também comecei-me a perceber, não, calma aí, porque é que a pessoa te está a dizer isto? Que papel é que tu tiveste nisto? Como é que tu podes harmonizar isto e também compreender melhor o outro lado? Então, para deixar também aqui o meu testemunho em relação ao Nutri-Coaching, que eu acho que às vezes também não tens este feedback, não é, Joana, do impacto que se calhar tu tens na vida das pessoas e que não é só ali na parte da nutrição. Não sei se outras alunas também já te falaram sobre alguns episódios deste género. Sim, é verdade. Quando eu recebo assim o feedback, é muito comum as alunas me dizerem que a transformação que sentiram foi mais do que, claro que nas consultas também, a nível profissional, mas também a nível de desenvolvimento pessoal, que foi assim uma grande transformação. E isso é algo que quando eu fiz a formação de coaching foi precisamente essa consciência que eu tomei, que eu para conseguir ser uma melhor profissional, em primeiro lugar eu tenho que me desenvolver pessoalmente, mas que inicialmente quando eu fiz a formação em coaching, quando eu comecei a fazer a formação de Nutri-Coaching para outros nutricionistas,
o objetivo e o intuito era somente dotá-los com a metodologia de coaching especificamente para as consultas, porque não falamos de outras coisas, mas o que é certo é que aos poucos e poucos eu fui percebendo que o facto delas estarem a aplicar, em primeiro lugar com elas, as ferramentas de coaching e depois então aplicar com os pacientes, que elas próprias também acabavam por ter a mesma consciência que eu também tive quando eu fiz a certificação em coaching. Portanto, tem vindo a acontecer cada vez mais as nutricionistas falarem nisso, que mais do que a transformação a nível de consultas, mas também a sua própria transformação a nível de desenvolvimento pessoal e depois acabam até por enverdar por outras áreas e especializarem-se até noutros métodos, tal por exemplo como tu, Teresa. Exatamente, exatamente. Mas é isso, é o aplicar a técnica em nós. Eu lembro-me perfeitamente que antes de eu ir aplicar com o meu cliente, eu já tinha aplicado aquilo em mim, então eu já sabia, já tinha uma noção do impacto que aquilo ia ter noutra pessoa, e acho que o teu curso ajuda muito nesse sentido, que nós não vamos para lá só saber coisas teóricas, mas é entrar em prática, é entrar em ação, e isso faz toda a diferença. Olha, Joana, muito obrigada. Adorei estar aqui contigo, também conhecer aqui um pouco mais sobre a tua história, não é? Conhecer Obrigada, ali Teresa. que a Vitória decidiu nascer antes Exato. e tiveste de cancelar ali as tuas sessões. Enfim, gostei de saber também aqui algumas histórias mais pessoais, que se calhar também ainda não tinha conhecido, e espero que tenhas inspirado também aqui os nossos ouvintes. E quem ainda não fez o NutriCoaching, com certeza, do meu lado, o que eu posso dizer é: todas as nutricionistas e profissionais de saúde têm de ter esta base, têm de ter esta base, mudou a minha vida, a vida de colegas nossas, e acima de tudo, tu crias uma tribo, não é? Eu posso dizer que as minhas melhores amigas hoje, pá, são pessoas do NutriCoaching, pessoas que eu conheci no NutriCoaching, do género, não é? E hoje em dia também temos parcerias, eu tenho uma parceria contigo e com a Patrícia Costa, tenho uma parceria com a Mariana Martins, então no fundo são pessoas que nós vamos levando para a vida, por Uhum. causa disto mesmo, que é nós ganhamos uma outra mentalidade e sentimos que estamos todas nesta jornada de evolução. E se calhar outras pessoas, que não é por mal, é de forma inconsciente, vão ficando para trás, não é? Pessoas que nós conhecemos, porque também já não há aquele elo de ligação. Mas aqui acho muita piada que de uma forma inconsciente também acabas por criar esta união. Tu, não é? Eu lembro-me da mentoria Diamond, hoje em dia continuo a falar com a Renata, continuo a falar, não é? Com pessoas que, oh meu Deus, eu já conheço há 5 anos, 4 anos, parece que é uma vida, parece É que sempre verdade. foi assim, mas que tu foste aquele elo de ligação. E eu acho que isso, enquanto mentora, também deve ser algo muito gratificante. Uhum, claro. Saber que eu acabo por ser ali o começo, não é? De as inspirar para seguirem as suas vidas e E juntarem-se, amizades, claro. claro, juntarem-se com pessoas que respiram o mesmo propósito, porque é muito importante nós ligarmos com pessoas que nos façam crescer e Isso que mesmo. não nos amarrem, não é? Mas que nos ajudem a crescer. Isso mesmo, e está sempre em nós também nos rodearmos dessas pessoas, não ficarmos presas no ai, este, aquela não me apoia. Então, quem é que me pode apoiar? Com quem é que eu posso estar à mesa? Quem é que me pode ajudar, não é? Boa. Então vá, olha, um grande beijinho, Muito Joana. obrigada, Adorei estar Teresa, aqui. também, muito obrigada. Beijinho. Muito obrigada por me ouvires. Eu acredito que sais daqui com imensas aprendizagens e se tu gostaste deste episódio, marca-me nas tuas redes sociais, nos teus stories e partilha lá @teresasilva.mentora e a tua maior aprendizagem, que eu vou adorar saber. E se pretendes trabalhar comigo, evoluir, trabalhar sobre o teu mindset, vem-me seguir também através do site www.mentorateresasilva.com e lá tu traz todas as informações de como é que funciona a mentoria Mulher Magnética e como é que funcionam também os meus outros produtos para que eu te possa ajudar.